Opa, galera, como estamos? Tudo certo com vocês? Hoje, nesse vídeo, vou fazer finalmente um vlog de leitura. Que foi, nenê? Que foi? Eu decidi começar esse vlog hoje, que é uma quinta-feira, que é o dia da minha folga, e ele vai ir até a próxima quinta-feira. Então vai ser uma semana inteira comigo. Se Deus quiser, várias leituras, porque vai ser como se fosse acompanhando a maratona literária Bate-Metas do Geek Freak, que começou dia 6. Só que hoje já é... Que dia é hoje? Nem lembro que dia é hoje. Hoje é dia 11. E eu não terminei nenhum livro ainda. Tanto porque eu não tive tempo, e um dos dias, se eu não me engano, foi terça-feira, a vida aconteceu, né? Esse dia foi uma bosta. Aí eu não tive nem vontade de ler, então eu acabei não lendo nada. Então eu ainda não concluí nem o primeiro livro da maratona. O primeiro desafio eu ainda não concluí, ainda estou lendo. Tanto que é aquele livro de 748 páginas, tanto que ele tá aqui. Eu tô na página, ó, eu não cheguei nem na metade ainda, ó. Eu tô na página... Deixa eu ver aqui. Ele é dividido por partes, ó, eu tô na parte 9. Na parte 9. Que é a página 296... Não. 295, 96. Basicamente eu tô... Não cheguei nem na metade. E eu não sei quando eu vou conseguir terminar ele. Mas assim, li bastantinho até, então eu vou falar mais ou menos o que eu tô achando. E assim, eu tô gostando, mas eu achei que eu estaria gostando mais. Porque assim, eu já li muito. Eu tô quase na metade, querendo ou não. E eu ainda não senti que eu tô, assim, super presa na história. Porque ele é dividido por 3 linhas do tempo que a gente tem. Eu sempre esqueço, tá? E eu acho muito difícil de explicar essa sinopse. Mas a gente tem a Constantinopla no século XV, que a gente vai estar numa casa de mulheres bordadeiras e tal nessa época. E a gente vai estar acompanhando a Ana e mais um outro menino em outra parte da Constantinopla. Não que ele tá na Constantinopla, mas ele tá a caminho da Constantinopla. A gente vai acompanhar esse menino também. Meu gato tá miando, peço perdão. E aí depois a gente vai acompanhar cinco séculos depois, numa biblioteca, que a gente vai acompanhar o Zeno e o Seymour, que eu não sei se é assim que fala o nome dele, que é um jeito estranho, que eu não sei pronunciar. O Zeno, ele tá dirigindo 5 crianças para a biblioteca para fazer uma peça de teatro que conta a história do Eton, que é uma coisa meio grega, assim, eu acho, se eu não me engano. E aí o Seymour é um adolescente que decide plantar uma bomba lá na biblioteca e a gente ainda não sabe por quê. E aí depois a última linha do tempo é lá num futuro não muito distante, numa nave interestelar que é Argus. A gente vai acompanhar a Constance. Ela nunca pisou no planeta Terra, ela nasceu dentro dessa nave e eu não sei exatamente o que está acontecendo lá também. Mas essas histórias elas vão se interligar através de uma única história, que é a história meio que da Cidade nas Nuvens, assim, que tem um livro. Enfim, a gente está acompanhando essas 3 linhas do tempo. E assim, tem linhas do tempo que eu acho mais interessantes. Eu tô muito mais interessada na história do Zeno e do Seymour. A Constance, eu não gosto muito da história dela porque eu não gosto de coisas no espaço. E a história da Constantinopla que a gente tá acompanhando a Ana, a parte da história dela eu acho mais interessante do que a parte da história do outro menino dessa mesma linha do tempo, que é o Omeir, o nome dele. Mas a parte dele eu não gosto de acompanhar, eu acho chata. A da Constância eu também não gosto muito. E dentro dessas linhas do tempo, a gente também tem tempos distintos. Tipo, por exemplo, a gente tá na linha do tempo da Ana e do Omeir, que é lá em 1400 e não sei quanto. E às vezes a gente tá em 1400 não sei quanto, em 1400 não sei quanto no mês de janeiro, aí vai até abril, aí no mês de depois de agosto. Então a gente acompanha linhas do tempo dentro das próprias linhas do tempo. A gente tem a do Zeno e do Seymour, que a gente tem eles em 2020, a gente tem eles em 2004, a gente tem eles em 1950, então a gente tem várias linhas do tempo dentro dessas linhas do tempo. E elas não estão numa ordem cronológica, assim, é aleatório. E aí eu tô achando um pouco confuso, às vezes, de lembrar o que já aconteceu, o que não aconteceu quando é uma linha do tempo muito perto uma da outra. Até então, eu não tô entendendo muita coisa, eu não tô entendendo pra onde essa história vai. Eu só sei que essas histórias se conectam por causa dessa história do Eton, que é um livro de um cara que tá explorando, que tá atrás de alguma coisa muito grandiosa que ele quer, só que ele acaba se fudendo. Ele acaba encontrando uma bruxa, que ele ouviu que ele pode se transformar em um ser que voa, por exemplo, uma coruja, um ser, e ele quer se transformar nisso
não sei por que ainda, mas ele quer se transformar, porque ele quer coisas grandiosas, ele quer voar. Não sei se essas coisas fazem sentido na minha cabeça, entre voar e coisas grandiosas, mas ele quer isso. E ele acaba usando um dos líquidos que ele vê essa bruxa usando quando ela se transforma numa coruja. Ele entra escondido, ele toma uma dessas poções, ele passa nele, só que ele se transforma num burro. E aí a gente acompanha fragmentos da história dele, porque esse livro que conta a história dele tem páginas perdidas ao longo do mundo e elas não estão completas. Então a história desses 5 personagens vão se interligar de alguma maneira que eu ainda não sei como, né? Porque eu ainda não cheguei nem na metade. Sim. Ainda não cheguei nem na metade, então acredito que tem muita coisa ainda para acontecer e eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. Mas a escrita é tranquila, é bem fluida e como é um livro dividido em partes, dentro das partes tem capítulos pequenos. Os capítulos são bem curtos, então é bem rápido de ler. Ó, por exemplo, aqui tem um capítulo do Zeno, ó. Aí a gente vira a página aqui e aqui aí já acabou o capítulo. Como hoje eu tô de folga, eu quero... Meu Deus, tremeu tudo. Como hoje eu tô de folga, eu quero muito avançar bastante nesse livro. Eu quero, pelo menos, hoje, chegar na metade dele. Espero que dê tudo certo, porque eu tô muito viciada em Diva Depressão e Brino. Eu não consigo parar de assistir. E aí eu fico, eu tô lendo e eu penso, nossa, e se eu assistir um Brino agora? E aí por isso que eu tô demorando tanto pra ler, ainda mais que eu comecei a trabalhar. Eu trabalho das 2 às 10. Olha que desgraça, CLT, puta que pariu. E aí eu não ando tendo muito tempo pra ler. E como esse livro não tá me prendendo da forma que eu achei que fosse me prender, eu tô lendo mais lento, assim. E ontem, no meu intervalo, eu não tô levando esse livro pro trabalho porque ele é muito pesado. E aí eu levei meu Kindle e eu comecei outro livro dessa mesma maratona. Eu comecei o livro do terceiro desafio, que é Amor Fati. Só que eu li só um capítulo. Eu literalmente li o primeiro capítulo. Eu li o prólogo e o primeiro capítulo. E, assim, achei a escrita da GBD Baldassari muito boa. A escrita é muito boa mesmo. Mas como eu não avancei muito na história, eu não tenho muita opinião ainda. Mas eu gostei muito já da Abby, que é a protagonista, a ruiva, que é a mãe biológica da menininha lá, que eu até já esqueci o nome. Vou tentar gravar mais coisas hoje. Vou me acompanhar nessa semana maravilhosa. Com certeza vai ser muito incrível. Mas vamos lá! Então, galera, ontem eu falhei. E quinta também. Eu falei que eu ia chegar até metade do livro, né? Que era lá pelas páginas 370 e poucos, assim. Não cheguei. Não cheguei até agora. Hoje é sábado já. Até agora eu não cheguei na metade. Eu tô em 47% por aí. Mas é que... Ai, galera, não é nem que o livro tá ruim, porque, sinceramente, eu acho que ele tá muito bom agora. Eu tô me interessando bastante pelo que tá acontecendo. Principalmente que eu tinha falado da nave, que eu não gosto de coisa espacial. Agora a nave tá muito interessante, porque aconteceu um babado lá, que eu só não posso falar, né, porque senão é um spoiler, porque eu tô já quase na metade do livro, então falar sobre isso com certeza é um spoiler gigantesco. Eu lembrei porque que o Eton, da história que tem no livro, que conecta todas as linhas do tempo, o Eton, ele queria criar asas, né, ser um animal com asas, porque ele tinha ouvido falar dessa história de uma cidade nas nuvens, onde lá basicamente não existe tristeza, tem dinheiro, fartura, comida, tem tudo, então por isso que ele queria voar para essa cidade nas nuvens, por isso que ele queria se tornar um ser com asas, basicamente. Só a linha do tempo da Ana e do Omeir, aquela linha do tempo lá de 1450 e tantos, assim, eu ainda não me prendeu. Ainda não tá acontecendo nada que me interesse muito. Mas as linhas do tempo do Seymour, da Constance, que é do espaço, e do Zeno são as que mais estão me pegando. Eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer e o que liga todos esses personagens. Eu entendo que essa é a história, mas eu quero saber, mano, da onde que surgiu essa história e por que exatamente conecta esses personagens, sabe? Eu ainda quero terminar esse livro, pelo menos nesse vlog. Eu não quero ter um vlog só de eu lendo esse livro e não concluindo ele. Eu quero pelo menos terminar ele. Só que eu tô falhando porque... Ai, gente, tô muito cansada. Porque eu comecei a trabalhar nesse emprego agora faz pouco tempo, né? Aí meu corpo ainda não tá acostumado, assim. Eu ando muito cansada. Então eu leio de manhã no meu café da manhã, que eu sempre leio. E eu tento ler o máximo possível, assim. Eu tenho tempo pra ficar lendo um pouco mais. Mas quando eu termino de comer, normalmente eu só paro de ler. Mas eu podia continuar lendo. E no meu intervalo, como eu falei, não tava levando esse livro. Mas eu acho que eu vou começar a levar.
Ainda mais que ontem eu não levei nem meu Kindle, porque literalmente quinto eu tinha falado que eu tava muito viciada em ver Brina e Diva Depressão, e aí eu não tava lendo, né? E aí no fim, quinta, depois que eu falei aqui com vocês, eu li tipo um capítulo, eu não concluí nenhuma parte inteira, e eu fiquei vendo Brino o dia inteiro. E aí no meu intervalo eu assisti Brino também. Ai. Mas hoje eu vou tentar ler mais, vou levar pro meu trabalho o livro, e eu vou ler. E é isso, mas hoje de manhã ainda eu vou na academia, porque faz tempo que eu não vou. Eu vou voltar, vou almoçar, e aí eu acho que enquanto eu almoço eu vou tentar ler mais um pouco. Vou tentar, mas veja bem, não prometo nada. Vamos lá, ainda quero terminar esse livro, pelo menos nesse vlog. Então vamos lá, galera. Gente, hoje é dia 25 de janeiro de 2026 e eu comecei esse vlog no início de dezembro de 2025. Eu não sei nem por onde começar, mas muita coisa aconteceu. Eu não consegui terminar esse vlog lá em dezembro. Não consegui cumprir a meta de que era um vlog só de uma semana de leitura, acompanhando a Maratona Literária Bate Metas, na qual eu tinha me comprometido. Mas no fim eu consegui terminar A Cidade nas Nuvens dentro daquele período de uma semana e eu tinha até conseguido começar Leitura de Verão, que era o segundo livro da maratona. E eu tinha comentado um pouco sobre Amor Fati, que eu tinha começado também, mais ou menos naquela época que eu tava lendo Cidades nas Nuvens. Mas eu só voltei a ler Amor Fati depois que eu terminei Leitura de Verão. Mas independente, não concluí o vlog lá naquela época, tô concluindo só agora. Vou falar, sim, sobre as duas leituras que apareceram nesse vlog. Eu tinha ficado relutante se eu publicava esse vlog ou não, mas eu não queria desperdiçar cenas que eu gravei, então eu vou concluir ele aqui agora. Mais de um mês depois. Nesse meio tempo eu não tô mais naquele emprego que eu tinha falado que eu tava. Me percebi como um homem trans, tanto que nesse vlog eu ainda tô me tratando no feminino, mas fazer o quê, né? Vou publicar mesmo assim, porque eu não me importo muito com isso, não tem problema. Mas enfim, tô me enrolando, vamos lá, vamos falar sobre as leituras. Eu concluí a leitura de Cidades nas Nuvens, do Anthony Doerr. Ainda não sei falar o nome dele, não pesquisei também, tô nem aí. Não gostei desse livro, tanto que eu não tenho mais ele aqui pra mostrar ele físico, porque eu me desfiz dele. Eu troquei ele na Sebo. Eu gravei até um vlog do dia da Sebo que eu fui trocar, ele vai sair depois desse vídeo. Não vejo necessidade de eu falar a sinopse desse livro agora, porque eu já contei ao longo desse vídeo, contei lá no início, então eu não vou falar a sinopse, só vou falar o que eu achei da leitura. Eu não gostei desse livro. Eu sinto que ele não foi pra lugar nenhum e eu não entendi nada da proposta dele, se é que também que ele tinha uma proposta, mas eu não entendi nada da história. Não me apeguei a nenhum dos personagens, só um pouco no Seymour, porque eu achei a construção dele como personagem muito boa. Nenhuma linha do tempo foi 100% interessante, muito pelo contrário. Pensando agora de maneira geral, eu sinto que, e eu percebo que o livro foi muito desinteressante.
Teve um momento na linha do tempo da Constance, que é a do futuro, da nave espacial, que começou a ficar muito boa. Que me prendeu bastante, mas que no fim não teve nenhuma explicação. E quando eu terminei o último capítulo do livro, eu fiquei, tá, mas e aí? Uma história chata, com personagens chatos, com acontecimentos chatos, com um final pior ainda, que não me agregou em nada e que, sinceramente, eu acho que eu deveria ter abandonado esse livro. Eu tenho um monte de acontecimentos desse livro guardados na minha memória. Tipo, eu consigo lembrar de acontecimentos muito específicos e com detalhes até, mas que eu penso agora, eu lembro deles agora, e eu sinto que eles não serviram pra nada na história. Parece uma história que o autor escreveu pensando, nossa, eu vou escrever essa história aqui que não vai servir pra nada, que só vai ser lírica e bonita. Mas, pra não dizer que a história simplesmente não trata sobre nada, eu sinto que em muitos momentos ela pareceu que era muito sobre natureza, sobre o meio ambiente, sobre salvar o planeta. Pareceu até que a Cidade nas Nuvens era uma grande metáfora pra nave espacial da Constance, sabe? Parecia que a nave da Constance era pra ser a Cidade nas Nuvens. O que realmente, se tu parar pra pensar um pouco, pode deixar a história até mais interessante, mas pra mim... Ai, aqui ó, meu ombro sobe e desce, tô nem aí. Enfim, tô nem aí pra esse livro. Chato pra dedéu. Se quiser ler, leia, não recomendo. Acho que é um percurso chato, um final chato, personagens chatos e blá blá blá. E agora vamos falar sobre Leitura de Verão, da Emily Henry. Esse livro vai contar a história da January, que ela é uma autora famosa de romance, mas ela tá com um bloqueio criativo agora. E esse bloqueio é muito influenciado por causa da morte do pai dela, porque no dia do funeral dele, ela descobriu que o pai dela tinha uma amante. E a maior influência dela para escrever essa história de amor, com finais felizes, era a história dos pais dela. E no fim, ela vendo que o pai dela tinha uma amante, ela sentiu que tudo era uma mentira. Então, se nem a maior inspiração dela é real, ela não vê mais sentido e significado para escrever essas histórias. Só que ela tem um contrato de um romance que ela tem que entregar daqui a uns 2 meses, se eu não me engano, e ela não consegue escrever. Então, ela decide ir até uma casa que o pai dela tinha com essa amante, lá numa cidadezinha do interior, pra focar na história que ela tem que escrever. E pra ver também se ela consegue entender o porquê que o pai dela fez aquilo. Se tem alguma coisa lá naquela casa que ela consiga entender melhor os sentimentos e o porquê do pai dela ter feito o que ele fez. E o vizinho que ela vai ter nada mais é do que o Augustus, que é um outro autor de livro muito famoso, conhecido por escrever ficção literária e livros que tratam mais sobre, como é que posso dizer, personagens morrendo e a vida triste como ela é. E ela considera ele um super rival, porque eles eram colegas na faculdade e ele tava sempre acima dela nos melhores. Na cabeça dela, eles estavam competindo entre si, mas isso só na cabeça dela. Pra ele tava... parecia que ele tava nem aí. E aí um dia eles vão fazer um acordo de ele vai escrever uma história de romance, tal qual ela escreve, e ela vai escrever uma ficção literária, tal qual ele escreve. Eles vão trocar de gênero pra escrever. E aí com isso eles vão se aproximar, vai acontecer coisas muito bonitas e coisas muito tristes, e enfim, esse é a sinopse desse livrinho aqui. Eu amei esse livro. A história desses dois personagens mexeram muito comigo. O relacionamento e os sentimentos que a January tinha com o pai dela me emocionaram muito. Tanto que teve momentos que eu largava o livro assim e começava a chorar. Mas eu acho que o que mais me pegou nesse livro foi a minha identificação com Augustus. Os sentimentos que ele tem de nunca ser o suficiente, de nunca se sentir priorizado, é muito bem descrito. Tem até um momento que a January vai questionar o Augustus do porquê que ele não contou algo importante sobre ele pra ela. E nossa, esse momento me emocionou muito, tanto que tem uma frase que ele fala que até hoje tá marcado em mim. E eu amo que nesse livro tem muitas conversas entre eles. A gente consegue ver eles se apaixonando um pelo outro e por que eles estão se apaixonando um pelo outro. E eu acho isso muito importante pra construção de um romance, a gente poder presenciar essas conversas entre os dois. Teve só um acontecimento que me incomodou um pouco, que foi um desentendimento que fez com que a January tivesse uma atitude muito impulsiva. Não vou falar exatamente o que é, porque senão vai ser spoiler, né? Mas essa situação ela foi resolvida sem nenhuma conversa. Ela foi meio que resolvida só por um ato bonito. Mas eu sinto que essas coisas deveriam ser conversadas. Quando alguém te magoa, eu sinto que a pessoa não vai resolver isso, ou vocês dois vão se resolver só com um ato bonito entre os dois. Mas que vocês têm que conversar, vocês têm que expor os sentimentos, tipo,
nossa, tu fez isso e eu não gostei por causa disso, e tu sabia disso aqui sobre mim, então tu ter feito isso me magoou. Nessa parte, assim, pecou um pouco, que eles deveriam ter conversado. Mas isso não me tirou o brilho desse livro. Esse livro aqui, ó. E eu vou ler só um trechozinho, não é um spoiler, tá? Mas é que o pai dela, ele escreveu cartas pra ela ao longo dos anos. A cada aniversário dela, ele escrevia uma carta pra ela. E aí teve uma coisa que ele falou numa carta. Calma aí, vou ler pra vocês. Que a todo final de carta, ele sempre perguntava, questionava pra ela quem ela era hoje. E aí ele falava também quem ele era hoje, porque a cada ano a gente muda, coisas acontecem, e ele sempre trazia esse questionamento pra ela. Olhando pra você, contando seus dedos, pensando no que é que faz você tão diferente do resto do mundo. Não sei quando aconteceu, mas estou feliz de novo. Acho que mesmo que as coisas não permaneçam assim, vou sempre carregar este momento em mim. Como eu poderia ser triste depois de ter visto o meu bebê crescer para se tornar a mulher que é? January, você tem 28 anos e hoje eu sou seu pai. Nossa, dá vontade de chorar só de ler isso aqui, velho. E toda essa relação dela com o pai dela, nossa, assim, um buraco no meu peito. Mas enfim, eu amei esse livro. Já quero reler aqui, ó. Maravilhoso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vlog que durou um mês. Deu até a virada do ano, né? Já estamos em outro ano e ele ainda tá aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Me segue nas minhas outras redes sociais, que é noa.hospit. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo, então, né, galera? Falou!